Meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos hoje aqui com todos vocês. Desejamos uma boa noite. Estamos sim longe fisicamente, mas bem próximos assim do coração, para mais esse mês de trabalhos de divulgação doutrinária no modo virtual do Núcleo Espírita Alto de Souza, localizado no bairro do Ibicepe e aqui na cidade do Recife, Pernambuco. Na realidade, comemoramos um ano, agora em abril, do início deste formato de comunicação virtual. E há um ano nós iniciávamos esse novo aprendizado para todos nós que organizamos, que elaboramos, né? E para vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando sempre. E que bom que existe esta tecnologia, né? E que nos faz estar um pouco próximos uns dos outros desta forma, né? Vamos continuar firmes em nossa fé, no nosso Pai amoroso e bom, que ama todos os seus filhos, a todos nós, e buscar sempre essa conexão com o alto para lidarmos de forma forte e equilibrada com a situação em que ainda estamos vivenciando, né? E este mês de um ano de início desses trabalhos, nós teremos algumas palestras diferenciadas. E teremos duas que estão dentro do nosso projeto que nós criamos, né, quando começamos este modo virtual. Duas palestras dentro do projeto Reviver Faz Bem, né? O que é esse projeto? É nós revermos palestras antigas, de anos atrás, às vezes com alguns que não estão participando desse modo, alguns que estiveram em nossa casa, né? São palestras que foram presenciais. Então é uma forma da gente rever aquele momento, rever o momento em nossa casa material, mas sabendo que o Alto de Souza está realmente dentro de nós. Pois bem, então essas palestras, além de nos fazer voltar ao passado, né, elas também nos ajudarão a estar em conexão com as comemorações que estamos tendo ao longo desse ano, né, todas as casas espíritas, praticamente, dos 160 anos de O Livro dos Médiuns. Né? Nós iniciamos lá em janeiro, porque a data é janeiro, né, o mês é janeiro. Iniciamos tanto com a palestra de nossa irmã Rosaldia Azevedo, lá no dia 14, como também com a semana de aniversário de nossa casa, de 51 anos do NEAS, né, do Alto de Souza, em que versou em cima desta obra. Né? Também teremos este mês, a partir do dia 11, a Semana do Livro Espírita, a 10ª Semana do Livro Espírita, e o tema central será o problema do ser, do destino e da dor. Né? Agora também, que é um título da obra de Leon Denis, também com foco nas comemorações durante esse ano, 2021, dos 175 anos de Leon Denis. Também fizemos lá em janeiro, no dia 5, com a nossa irmã Adriana Moura, a palestra Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, né? E ao longo do ano decidimos então dedicar essa Semana do Livro Espírita a uma de suas obras. Bom, apresentado mais ou menos a programação do nosso mês, a nossa palestra de hoje é exatamente uma das palestras do projeto Reviver Faz Bem. A palestra é intitulada Mediunidade, um Grande Futuro. Foi realizada na nossa casa no dia 12 de setembro de 2011, ou seja, há quase 10 anos atrás, numa semana Alta de Souza. Na realidade, dia 12 é o encerramento, então foi no encerramento da Semana Alta de Souza daquele ano.
E adivinhe quem trouxe essa temática para nós naquela época e estará trazendo hoje, nesse reviver. Nossa querida irmã Marina Lima, uma das voluntárias mais antigas de nossa casa, datando da época da fundação do NEAS, que ela começou a frequentar o Núcleo Espírita Alta de Souza, quando ele ainda nem existia oficialmente. E que na realidade faz tempo que não a vemos realizando essa tarefa, proferindo uma exposição. Ela que sempre foi muito ativa. E então hoje será uma oportunidade de a gente reviver este momento e matar um pouco dessas saudades. Logicamente que antes nós vamos sintonizar com o Mestre Jesus para realizar a nossa prece inicial. Mestre, querido amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, conectando contigo e uns com os outros, em pensamentos e em sentimentos, realizando uma rede, Mestre amigo, de vibrações, de saúde, de paz, de harmonia e muito equilíbrio para todo o nosso planeta. Envolve-nos, Mestre, com esta tua paz infinita, a fim de que possamos ser paz na vida dos outros, a fim de que possamos ser luz no caminho do nosso próximo. Que nós possamos, Senhor, neste instante, ligados a Ti, estarmos aptos a assimilar todos esses ensinos que serão trazidos, serão vistos na noite de hoje, que eles possam calar fundo os nossos corações, a fim de estar presente em nossas atitudes, no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Paz a todos, abraço fraterno e vamos ficar com a palestra Mediunidade, um Grande Futuro, com a nossa irmã Marina. Fiquem com Deus. Queridos irmãos, é motivo de alegria, mas ao mesmo tempo de emoção, estar aqui neste momento para me dirigir a todos vocês, quando deveria estar aqui falando para vocês agora a nossa querida Rosemary. Nós acreditamos que não temos a condição de substituir Rosemary, mas aqui estaremos cumprindo com o nosso dever de trabalhadora desta casa que nós tanto amamos. Bem, nós tivemos a Semana Alta de Souza. Essa semana que nós tanto queremos e tanto desejamos, que nós abrigamos em nossos corações, toda aquela beleza, toda aquela vibrações que a nossa irmã Alta de Souza repassa para nós. E então foi colocado para o tema ser trazido durante esta semana, exatamente um tema muito importante, que é sobre mediunidade e evolução. Por quê? Porque nós sabemos perfeitamente a importância da mediunidade entre as criaturas, a importância da mediunidade no planeta. Porque é exatamente por intermédio dessa mediunidade que os homens estão sendo conduzidos, orientados, esclarecidos,
para prosseguirem na caminhada evolutiva. Então, nós sabemos que a mediunidade sempre existiu em toda época. Em toda época. A mediunidade não é algo criado pelo Espiritismo. A mediunidade foi trazida pela própria humanidade, porque é algo inerente do próprio homem, e então ela se encontra em toda parte, em todas as religiões, em todas as classes sociais. Agora, o que é que aconteceu exatamente? É a relação do homem com a mediunidade. A relação que existiu em épocas passadas. Como se processava a mediunidade em épocas passadas. A diferenciação para o dia de hoje. Porque nós observamos que desde do homem ainda em evolução, primitivos, eles já tinham a possibilidade de se comunicar com os espíritos. Eles só não conheciam como se processava o fenômeno, como também outros que passaram por essas situações não conseguiam entender o que realmente passava. Então nós lembramos, dando uma recordação do passado, nós vamos ver o nosso querido Moisés, por exemplo, quando ele recebe as tábuas da lei. Quando ele realmente, por intermédio de um Espírito, ele escreve as leis de Deus. Mais adiante, nós poderemos lembrar dos profetas, aqueles que profetizaram. Na Bíblia está cheio de comunicações trazidas por esses profetas. Nós poderemos lembrar de Jeremias, de Isaías, Abraão e tantos outros que trouxeram comunicações também. Eram médios, usavam a mediunidade, só que não sabiam o processo que ocorria, como ocorria aquele fenômeno. Havia então as pitonisas, conhecidas, muito faladas dentro da história, as pitonisas que também eram levadas para fazer adivinhações. Inclusive, o próprio rei Saul, ele levou a uma pitonisa o Samuel para uma consulta. Então, nós temos várias partes dentro da própria história que conta o desenvolvimento dessa mediunidade em toda a época. E tivemos outros grandes sacerdotes e reformadores, como poderemos citar Confúcio, Buda, Krisna. Foram grandes sacerdotes e reformadores da época. Nós observamos então que como vem se processando a mediunidade, ela vem se evoluindo, não ficou naquele estado inicial, foi se evoluindo, foi tomando outro aspecto. E então, outros que receberam orientações do alto foi Pitágoras, Platão, Aristóteles. Então, foram outras criaturas que receberam orientação do alto para o seu trabalho aqui na Terra, para desenvolver o seu trabalho aqui na Terra, designados para determinadas situações. Essas criaturas, nós sabemos quanto representaram na nossa humanidade, quanto eles representaram para o desenvolvimento da nossa humanidade. E então, mais tarde, nós vimos chegar Jesus
como foi que Jesus veio? Nós vimos primeiro o anjo Zacarias comunicando a chegada de João, comunicando a vinda de João ao planeta. Aquele mesmo anjo comunica a Maria que ela teria um filho, que seria Jesus. Isso tudo são comunicações. Era a mediunidade se desenvolvendo, trazendo algo para o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento moral da humanidade. Nós vimos Jesus, criança ainda, menino, falando entre os doutores. Uma sabedoria imensa, apresentando condições de conhecimentos grandiosos. Nós vemos então João pregar no deserto, pregar no Rio Jordão, trazendo conhecimentos para aquelas criaturas. E, logicamente, isso não ficou perdido no tempo. Tudo isso foi desenvolvimento constante das criaturas, desenvolvimento constante da humanidade. E aí nós vemos, então, o Rabi fazer 30 anos e desenvolver, mostrando por meio de suas palavras como havia comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual. O relacionamento do espírito com o homem encarnado. E nós então encontramos o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, quando Jesus então pronunciou aquelas palavras e fez com que aqueles apóstolos tomassem condição de falar em línguas diferentes, criaturas simples, que não conhecia nada, desenvolveu de imediato a sua condição de falar em línguas diferenciadas. Vemos ainda os precursores da doutrina espírita. Os precursores da doutrina espírita, que foi o nosso querido Emmanuel Swedenborg, Edward Ivig e André Jacques Davis. Esse Edward Ivig era uma criatura simples, pobre, mas uma criatura que tomou conhecimento da situação e desenvolveu, inclusive era até protestante e ele desenvolveu conhecimentos necessários para ser empregado naquela época. Esse André Jacques Davis, ele foi conhecido como realmente o precursor da doutrina espírita, porque ele teve a condição de, antes de todos, tomar conhecimento da vinda da doutrina espírita para o planeta Terra. E aí, então, nós vemos que a mediunidade sempre existiu. A mediunidade desenvolveu de todas as formas, em todas as partes. A mediunidade é realmente um talento divino. É enviado por Deus. Todos nós somos médiuns. Não queremos dizer que todos nós somos médiuns que têm condições ostensivas de trazer comunicações. Mas nós falamos que todos somos médiuns, porque todos nós temos a condição de nos ligarmos com Deus, com o alto, e receber as suas orientações, receber as suas informações. Nós temos essa condição. Cabe, logicamente, a cada um de nós observar como nos encontramos para adquirir essa condição. Porque depende muito da criatura, lógico, o desenvolvimento da mediunidade. A condição de nós termos
a possibilidade de termos contato com o mundo espiritual, logicamente com bons espíritos. Por quê? Espíritos nós sabemos que existem de todas as classes. Os espíritos, quem são os espíritos? São criaturas que aqui viveram, conviveram e partiram para o outro lado, chegando lá nas mesmas condições que aqui se encontravam. Então, vejamos bem, se nós aqui somos bons, logicamente, do outro lado, continuaremos sendo bons. Mas se nós não seguimos os ensinamentos de Jesus, se não seguimos as orientações do Pai Eterno, obedecendo às suas leis divinas, logicamente, ao chegar do outro lado, nós seremos aquelas criaturas, espírito, com essa condição da mesma que daqui partiu, condições inferiores. Então, a mediunidade, por ser um talento divino, ela traz exatamente o consolo e a instrução necessária para todos nós. A instrução necessária. Porque, por intermédio dos espíritos bons, dos espíritos superiores, dos espíritos que trabalham para o bem, são transmitidos orientações e instruções necessárias para a nossa caminhada, para os nossos passos, para o desenvolvimento dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações. Nós somos responsáveis pelo que nós realmente somos, porque cabe a cada um buscar o conhecimento necessário para agir corretamente. O que acontece muitas vezes é que não queremos seguir os ensinamentos do Cristo. Até tomamos conhecimento, mas no dia a dia nós não agimos como Ele nos orientou. Nós não temos a condição ainda de sermos fortes diante das ciladas que nós encontramos no nosso caminho e nos deixamos levar. Então, é necessário que, nos conscientizando dessas verdades, nós busquemos a nossa reforma íntima, a nossa mudança comportamental, para que, no futuro, nós sejamos realmente criaturas em condição de nos ligarmos com o alto, nos ligarmos com a espiritualidade maior e obtermos a ajuda necessária, sem precisar de alguém que intermedie a nosso favor. Nós temos essa condição. Agora que esse trabalho tem que ser todo nosso. Então, nós também já ouvimos falar, durante a história, nos feiticeiros, nos bruxos. Eram aqueles que falavam com os espíritos, eram aqueles que curavam. Eles eram perseguidos na época por causa da mediunidade que eles tinham. Eram perseguidos e eram chamados de feiticeiros e de bruxos. Nós vemos como os médiuns, os primeiros médiuns, como sofreram na sua caminhada. E vemos dentro da Igreja Católica adeptos que tinham sua mediunidade, mas que era colocado lá, não trazida para o público, e depois eram santificados. Só que, mas aqueles adeptos, quem seguia, quem estava lá dentro? Porque nós podemos lembrar da nossa querida irmã Joana d'Arc, que ela foi queimada pelo fato de se comunicar com os espíritos. Ela foi uma criatura que foi designada pelo alto para defender a sua pátria. E ela ouvia os espíritos falar, orientá-la, e então ela
obedecia. Ela obedecia. Porque ela acreditava no que estava ouvindo. Ela sabia, ela sentia isto. E ela então dizia para todos que ouvia, e era por isso que agia daquela forma, e não foi compreendida, considerada como uma louca, e então foi levada à fogueira. Então, nós observamos realmente como foi a vida dos médiuns de épocas passadas. Mas nós lembramos que também da arte. Na arte nós tivemos criaturas maravilhosas que também desenvolveu a arte e até hoje são cultuados, e foram criaturas que eram inspirados. E eles eram conhecidos como criaturas inspiradas. O mestre da arte eram chamados gênios, e os grandes médicos da música e da poesia eram ditos inspirados. Bem, mas aí o tempo passou. O tempo passou e lá vem surgir. Deus viu a necessidade de colocar algo mais forte, que chamasse a atenção do povo, que chamasse a atenção do público, que mostrasse que realmente a possibilidade do intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual. E lá surge em Hydesville, na América do Norte, em 1848, o que nós conhecemos, que foi exatamente aquele problema das pancadarias que surgiram, como que quisesse acordar mesmo o povo, e aí então todo mundo despertou, todo mundo queria ver, todo mundo queria saber, e todos correram para lá, para observar, para discutir, para estudar. E tivemos também na Europa as mesas girantes, né? Elas andavam, pulavam, faziam de tudo, subia, descia. E aí então foi quando surgiu o nosso querido irmão Hipólite, né? E ele, um científico muito curioso, buscou conhecer de perto o que estava se passando. Foi levado por amigos para assistir aquelas apresentações, aquelas reuniões que faziam, e aí então lá ele observou. Depois, então, essas mesas começaram a responder perguntas. Depois surgiu o lápis da cesta. E ele, então, disse, como pode ser isso? A mesa não tem cérebro. Como é que ela pensa e responde? Aí começou a curiosidade de buscar descobrir quem fazia aquilo. E foi então o nosso querido Allan Kardec, que se entregou totalmente ao estudo, à pesquisa, e trouxe para nós a doutrina que hoje abraçamos, mostrando realmente a possibilidade verdadeira dessa comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas ele trouxe com a seriedade necessária para que a criatura humana soubesse realmente o que é essa comunicação. Inclusive, foi quando surgiu a palavra médium, porque até então nós vimos os nomes que eram colocados. Foi quando surgiu a palavra médium. Médium quer dizer intermediário. É aquele que realmente serve
de intermediário de um plano para o outro. E então, nós vemos aí que chegamos na parte da nossa doutrina. O Consolador prometido por Jesus, naquela época, quando ele aqui se encontrava, e ele falou que muita coisa ainda deveria ser dita, mas que ninguém tinha condição de compreender e entender. Inclusive, essa comunicação do mundo material com o mundo espiritual. Ele deixou bem claro, mas que mandaria o Consolador prometido no tempo certo, a fim de não só esclarecer o que ele havia falado, mas complementar o que ele havia deixado de falar. Então nós tivemos a satisfação de termos o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo deu a condição à criatura de estudar. Estudar, conhecer, por intermédio da doutrina, o processo natural da mediunidade. O processo natural da mediunidade. E vem trazendo até hoje, orientando e explicando. As casas espíritas preocupadas colocam cursos para que as pessoas sejam bem direcionadas. Antes se sentava na mesa em busca de receber o Espírito, para que esse Espírito fosse interrogado, onde nós fôssemos buscar ajuda pessoal. Foi usada a mediunidade desta forma. Troca de favores entre a criatura e o Espírito. Hoje nós observamos que é olhado com mais seriedade essa condição. Nós não buscamos mais favores, nós buscamos conhecimento. A troca que existe entre os espíritos hoje em dia são troca de conhecimentos, para que nós consigamos realmente caminhar com segurança, sabendo o porquê da vida, o porquê de aqui estarmos, o porquê do sofrimento, nos dando a condição necessária de sabermos caminhar com segurança. Então, foi o segundo livro que foi trazido por Kardec, foi exatamente o Livro dos Médiuns. A necessidade que ele viu no Livro dos Médiuns veio antes do Evangelho, para que a humanidade compreendesse como se passava esse intercâmbio, levando a sério esse trabalho. O Livro dos Médiuns hoje está muito conhecido, mas ainda falta muito para criaturas que venham a conhecer o Livro dos Médiuns. Dentro da própria doutrina, dentro dos espíritas, ainda existem criaturas que não se deixam levar pela leitura do Livro dos Médiuns. Tem criaturas que começam a ler e depois deixa para lá. Não se interessa mais. No entanto, é uma leitura que deve ser feita com seriedade, porque é realmente um livro que orienta, que explica, aliás, todos os livros da codificação vêm nos orientar. O que nós precisamos é nos conscientizarmos de que não estamos aqui de passeio. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir espiritualmente. Nós buscamos o nosso crescimento e o nosso progresso, nós buscamos materialmente falando. Nós nos preocupamos todos os dias com aquilo que nós vamos ter amanhã. Mas nós não lembramos de que estamos só numa passagem. Daí, muitos serem surpreendidos. De repente, volta para o outro lado da vida.
Que bagagem está levando? Não teve tempo de preparar a bagagem. E está levando exatamente o que não deveria. A realidade é outra. Nós temos, mas eu tenho medo da morte. Eu não quero nem ouvir falar da morte. Eu conheço pessoas que diz mesmo que não vai morrer. Eu conheço uma que diz que não vai morrer. Eu digo, então com você vai ser diferente. Mas, minha gente, é uma coisa natural. Nós estamos aqui com essa vestimenta, isso é uma vestimenta que o nosso espírito adquiriu para essa passagem no planeta Terra. E essa vestimenta, veja como ela vai mudando dia a dia. Se nós lembrarmos de quando éramos crianças, nós lembrarmos quando era adolescente, e depois, mais madura, né? Depois da terceira idade, a gente vê como muda tudo na gente. Porque a vestimenta vai perdendo aquela qualidade de juventude. É uma máquina que vai deteriorando. E, logicamente, se ela vai deteriorando, vai chegar um dia que nós temos que deixá-la. Nós temos que deixá-la. E é muito melhor a gente pensar isso com naturalidade, porque não sofre. Não vai sofrer. E quando chegar do outro lado, ainda melhor ainda, porque nós vamos ter a condição de saber que aquilo é um processo natural. Então, nós devemos não perder tempo, aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando de aqui nos encontrarmos para essa caminhada. E vamos agradecer mais ainda por termos conhecido a doutrina espírita, por termos encontrado uma casa espírita que nos acolhe, por ter conhecido e ter conhecimento da realidade da vida. Então, procurem estudar. Estudar só vai fazer nós crescermos. E aí, então, falando do futuro da mediunidade, nós vamos crescendo. A mediunidade hoje em dia não é mais como era antes. Nós já falamos nesse instante. E nós vemos que até mesmo dentro da casa espírita, o processo da mediunidade está mudando. Está mudando. Nós lembramos que em épocas passadas, num salão de palestra, uma vez ou outra, alguém lá no meio do salão, no fim do salão, alguém trazia algum movimento de aproximação de espíritos que essa criatura não tinha controle e muitas vezes eram retiradas do salão para um determinado setor da casa a fim de receber ajuda espiritual. Nós hoje observamos que isto não está acontecendo. Isso é crescimento espiritual. É assistência espiritual presente. Então, nós observamos como vem evoluindo. É progresso. Porque, dia a dia, o progresso se faz. E o progresso se faz se nós sentirmos que ele está acontecendo. E por que não colaborar mais ainda com esse progresso? Então, a mediunidade do grande futuro, ela está caminhando. Ela está caminhando em direção a esse futuro. Em direção a esse futuro. E nós então observamos que o que acontecerá? Como será a mediunidade do futuro? E aí nós então concluímos que a espiritualidade amiga nos envia orientações de que cabe a nós buscarmos esse crescimento,
Porque não é Deus que vai fazer com que a mediunidade do futuro seja melhor do que está sendo agora. Mas assim, a responsabilidade de cada um, a busca de cada um, para que a mediunidade do futuro seja realmente aquela mediunidade que consigamos entrar em contato com a espiritualidade maior, de uma forma calma, tranquila. Nós hoje somos médios de espíritos inferiorizados. É preciso que nós passemos a ser médios de espíritos grandiosos. Nós hoje somos quem? Nós hoje somos os encarnados que coloca para os espíritos inferiores orientações necessárias para que eles cresçam, para que eles aprendam novos rumos, novos caminhos. É um trabalho lindo, lindo mesmo. E é trabalho feito por médios. Não que médios seja algo importante. Não é algo, médios, não existe médios superiores, médios diferentes do outro, médios melhor que outro. Não existe. Existe médios com mais conhecimento, existe médio com mais condição desse intercâmbio, mas não existe médios diferenciado. É preciso que nós olhemos, eu quero ir a uma reunião que tenha fulano esteja lá, porque fulano é bom médio. Não existe, não deve existir isso. Não existe isso. E aí então, nós observamos que o processo da mediunidade vai ocorrendo passo a passo. É como se a espiritualidade estivesse fazendo tudo assim, colocando tijolo sobre tijolo, devagarinho, esperando que nós nos propusemos a trabalhar o nosso interior, a desenvolvermos a prática do bem, a querer fazer o bem ao outro, a querer ser útil, espiritualmente falando, querer ser útil. Então, nisso nós vamos ter uma mediunidade diferenciada no futuro. Nós vamos ter aquela mediunidade onde todos se abraçarão num só vínculo, com um só pensamento, voltado para Deus, voltado para as coisas celestiais. É um trabalho que deverá ser constante. Não é dizer, eu vou me comprometer hoje de fazer isso, e depois de uma semana, 2 semanas, deixei para lá. Não é aí. É um trabalho constante. E a nossa casa de oração, guiada por esse espírito grandioso, que é a nossa querida Alta de Souza, que trabalha incessantemente. Nós sabemos que ela trabalha incessantemente porque nós vimos o resultado desse trabalho dela. Nós vimos o resultado desse trabalho dela. Nós vemos esta casa como começou, pequenina. Como todos ouviram já muito falar, no barraquinho de madeira. Um barraco de madeira. Nós não tínhamos cadeiras com encosto, nem com braços para sentar. Nós tínhamos, era banco sem encosto, desses bancos feitos de tábua batida o prego, sem encosto. Então nós tínhamos dificuldade de tudo, de oradores, de trabalhadores, nós tínhamos dificuldade de tudo. Mas imagine quanto Alta de Souza não trabalhou. Porque foi crescendo. Tudo foi crescendo. Não quero falar no crescimento físico da casa.
Eu quero falar no crescimento também das criaturas que aqui se encontram presentes, daqueles que aqui estiveram e que já partiram, daqueles que trabalharam conosco passo a passo e que já se encontram do outro lado da vida. Nós queremos falar daqueles que no início, como não tinha ninguém para fazer, condições financeiras não existia, pegava a vassoura para varrer, o banheiro para lavar, o pincel para pintar. Tudo era feito por nós mesmos. Então, meus irmãos e meus amigos, essa querida irmã Alta de Souza nos abraçou e continua nos abraçando. Todos os trabalhadores desta casa, que faz uma parte desse trabalho que ela deseja que seja empenhado em todos os instantes. Recebendo aqueles que vêm de lá de fora com amor, com carinho, orientando, não somente para resolver problemas, mas acima de tudo para esclarecer, porque os problemas às vezes somos nós mesmos que criamos. E se não houver esclarecimento, continuaremos criando. A Alta de Souza espera que todos que cheguem a esta casa sejam esclarecidos, para que possam ser encaminhados na vida de forma correta, que se conscientizem das verdades. Criaturas que chegaram aqui com problemas, criaturas que vieram em busca de socorro e hoje são trabalhadores da casa, faz parte do grupo de trabalhadores da casa. Essas coisas nos emocionam, porque nós vemos o resultado real. Criaturas que fizeram parte dessa casa, da mocidade da casa, da juventude da casa. Criaturas que evangelizou crianças na casa e hoje direciona a casa espírita mais adiante. Podem acreditar que é a mão de Alta de Souza, mostrando a possibilidade de ir mais adiante. Não é só uma casa, não. Mais de uma casa. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é real, é verdadeira. Nós encontraremos sempre o resultado daquilo que buscarmos, mas buscando com amor, buscando com seriedade, com disciplina. Não é agirmos como acharmos que deveremos agir, mas acima de tudo, agir como manda a lei divina, como manda o Mestre Jesus, que nos ajudou tanto, vindo ao planeta Terra trazer as suas lições e o seu exemplo. Ele não ficou só em falar, ele exemplificou. Lembrar da nossa querida irmã Alta de Souza, criaturinha simples, doente, frágil, mas que soube amar a Deus sobre todas as coisas, soube ser fiel a Ele, e trouxe os seus poemas, trazendo lições maravilhosas. Cada poema dela é uma lição. Observem, cada poema dela é uma lição. Porque os espíritos superiores, os espíritos bondosos, eles não querem ser bondosos e superiores sozinhos, não. Ele quer que todos sigam em busca dessa luz maravilhosa. Então, conscientização nós temos de que quando passarmos para o outro lado da vida, as coisas vão ser diferentes. Essa conscientização nós temos. Nós encontraremos do outro lado da vida aquilo que nós fizermos hoje, construímos hoje.
para o amanhã. Então, esse é o trabalho que deveremos executar. Trabalho constante. Aí então nós lembramos também do Alto de Souza, de criaturas que trabalharam na casa, que vivenciaram tudo que nós vivenciamos aqui, que se esforçaram ao máximo para dar o melhor de si. E nós vemos que essas criaturas realmente conseguiram, mas continuam trabalhando, continuam lutando, porque a nossa inferioridade é tão grande, meus irmãos, que não podemos esquecer disso. Ah, mas a nossa irmã só fala que somos inferiores. Nós falamos para poder acordar. Porque se eu deixar dizer que todos nós somos bons, ninguém vai fazer mais nada, vai parar no tempo. Não é? E não é para parar no tempo. Não é isso que a Alta de Souza espera de nós. Ela quer que prossigamos vivenciando as mensagens do Mestre Jesus, as mensagens que os Espíritos têm mandado. Médios maravilhosos como foi Chico Xavier. Quantos livros Chico Xavier deixou para esclarecer a humanidade? Trabalho belíssimo. Quantos livros de Divaldo Pereira Franco já colocou para que a humanidade se esclareça, trazendo dos espíritos amigos que trabalham para nos beneficiar. Observem, é para nos beneficiar. Não é possível que nós viremos as costas para esse trabalho tão bonito que a doutrina espírita faz. Então, meus irmãos e meus amigos, vamos lembrar sempre de que não é para buscar a mediunidade, na mediunidade, algo pessoal. Não é para buscar na mediunidade médios que nos é simpático, porque ele é melhor que os outros. Inclusive, Paulo de Tarso, ele diz que os dois mediúnicos provêm de uma mesma fonte e de um mesmo Senhor. São palavras de Paulo de Tarso. Os dois mediúnicos provêm da mesma fonte e do mesmo Senhor. Então não existe médium melhor que o outro. Porque a mediunidade vem do mesmo local. Aí então, são essas verdades que a gente não poderá esquecer. Tem coisas que às vezes leio, eu gosto de anotar. Aqui diz, não há mediunidade mais importante que a outra. Todas são úteis e necessárias. Nem médios mais forte e mais poderoso que outro. Aqui. Esse é de Martins Peralva. Então, meus irmãos, nós temos a conscientização dessas verdades. Então vamos caminhar para a frente e para o alto. Vamos buscar realmente a realização nossa, não a realização profissional somente. Porque quando partimos daqui vai ficar. Busca a realização profissional, busca a realização intelectual, mas coloque em primeira mão a realização espiritual, a realização moral, o crescimento moral, buscando sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Ah, mas é muito difícil. Nós sabemos que é difícil, mas não é impossível. Porque outros passaram por aqui, pelo mundo, da mesma forma que nós, e venceram a si próprio. Nós nos colocamos ainda querendo vencer o outro. E esquecemos que o mais importante é vencer a nós mesmos.
Então observemos isto, a necessidade que temos de vencer a nós mesmos. Observar em que erramos, o que nos falta para nos aprimorar. Eu já estou aprendendo a amar. Eu já estou aprendendo a perdoar. Eu não guardo mágoa de ninguém. E o que é que falta? O que é que está faltando? Nos coloquemos em condições, meus irmãos, de termos no futuro exatamente aquela comunicação direcionada, direta, com os espíritos amigos, com os espíritos superiores. Que nós consigamos nos comunicar, receber a intuição necessária para continuar a nossa jornada. Busquemos isto, porque o crescimento não para. Nós conhecemos as leis, dentro das leis morais, a lei do progresso. Então a lei do progresso existe, criada por Deus. Não vamos parar. Nós temos que crescer, é um compromisso que temos com Deus, de crescer. Já erramos tanto na vida, vamos querer continuar errando? Lembremos que a mediunidade, quando eu falo desse intercâmbio mais direto, é que ela realmente vai se tornando cada vez mais natural. É um fenômeno que vai se colocando, se tornando cada vez mais natural. Não mais como nós víamos no início. E além de se tornar menos natural, também desaparece o preconceito, porque existia preconceito também da criatura que se colocava como médium em épocas passadas. E então, isso faz com que no futuro a convivência entre homens e espíritos seja considerada tão normal quanto a convivência entre os encarnados. A convivência que nós temos com encarnados, que consigamos no futuro ter essa convivência com os espíritos de forma natural. Isso vai ocorrer, vai acontecer. Está previsto na mediunidade futura. Mas é preciso que trabalhemos. Senão vamos ficar na retaguarda. Não é? E aí, mais uma vez, lembrando da nossa querida irmã Alta de Souza, porque a gente não pode esquecer, hoje é o dia dela, não é? Hoje é o dia dela, e nós sabemos quanto ela está feliz, nós sabemos quanto ela observa, ela está observando esse salão cheio hoje, né? Aí eu garanto, como ela está dizendo, que poderia ser assim todos os dias de reunião pública, não é? Mas aí às vezes eu não vou lá, hoje não, aí, por qualquer coisa. Aí outros dizem, não, eu não vou lá porque o orador de hoje eu não gosto. Aí eu pergunto, vocês vão observar o orador ou o conteúdo que o orador vai repassar? É uma pergunta que eu faço, para nós colocarmos na consciência. Outros dizem, o orador não me agrada. Eu gosto de um orador eloquente. Olha, mas não vamos tirar aquela condição do orador mais didático. Cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma. Mas o que nós devemos observar é exatamente o conteúdo que está sendo repassado. Porque nós, logicamente, deveremos vir em busca de conhecimento. Nós queremos vir em busca de esclarecimento. Nós deveremos vir em busca dessa assistência amorosa dos espíritos que aqui se encontram presentes sempre. E muitas vezes, cheios de problemas que nos encontramos, dores física e moral,
Eles estão nos observando, estão nos analisando, conhecem o problema de cada um e, de acordo com as possibilidades, eles vão trabalhando, eles vão ajustando, eles vão nos ajudando em silêncio, porque ele não quer aparecer, eles não querem aparecer, eles querem trabalhar, fazer o bem. Não somos nós que ainda queremos aparecer. Então, meus irmãos e meus amigos, e observemos sempre os ensinamentos do Mestre Jesus e da doutrina dos Espíritos, porque só temos uma coisa a ganhar, é o crescimento moral e o crescimento espiritual. E em homenagem a Alto de Souza, eu vou pedir permissão para ler um soneto de Alto de Souza, para encerrar. No Correio Evangélico. Não desprezes a dor que aperfeiçoa. Toma a cruz generosa que te oprime e segue pela estrada ampla e sublime da bondade, contente, humilde e boa. Não te prendas ao golpe que magoa, nem a voz que te acuse ou te lastime. O sacrifício é a luz que nos redime. Sê fiel a Jesus, ama e perdoa. Aceita sem revolta nos caminhos a coroa de lágrimas e espinhos, sem recurso a conforto que te agrade. Guarda a paz do Evangelho que te inspira. Foge das Babilônias da mentira para a Jerusalém da eternidade. Que Jesus abençoe a todos e que a paz, a luz e o amor se faça presente em nossos corações hoje e sempre. Abrindo a boca de